E na página 2, na linha 15 da fatologia, está escrito assim: a priorização da docência infecciológica. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque eu considero essa docência, vamos dizer assim, no contexto da INVEX, né, que foi a vertente que eu fiquei pensando, bem hard até certo ponto, diferente até de outros contextos. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que são esses gargalos dessa docência infecciológica, né? O que você percebe até dentro da própria Sinvex mesmo, né? O que o jovem precisa trabalhar para poder abordar essa técnica da INVEX ali, e quais são os efeitos evolutivos disso. Obrigada, Daiane. Então, a docência infecciológica, ela é bastante desafiante. Assim, eu percebi uma grande diferença dentro da docência conscienciológica no sentido mais abrangente, sem a especificidade da aplicação da técnica evolutiva, e do momento que você parte para uma docência infecciológica que tem a ver com o esclarecimento em relação à vivência da técnica da INVEX, os elementos que vão impactar, né, na técnica da INVEX. E um aspecto muito específico da docência infecciológica é essa questão do posicionamento, né? O posicionamento em relação ao zeitgeist, em relação à mesologia, né? Em relação às escolhas pessoais, né? Então, essa lógica, eu gosto muito dessa analogia da lógica da inteligência evolutiva para a técnica da INVEX. Eu acho que amplifica muito mais do que a gente pensar, por exemplo, na estruturação da técnica, né, nas evitações, etc., que normalmente é o que gera um impacto quando a pessoa começa a dar aula. Poxa, eu vou ter que me posicionar sobre a antimaternidade, né? Como que eu vou fazer essa substituição? Pelo menos uma coisa é a pessoa ter isso como princípio pessoal, e outra coisa é que ela tem que se posicionar externamente em relação a esses princípios e essas evitações, né? Então, a pessoa tem que fazer uma série de posicionamentos externos, né? Não só íntimos, né? Então, há uma complementariedade, uma conjugação desses princípios pessoais com o processo externo mesológico, cultural, que ela tem que assumir um compromisso multidimensional com essas questões. Então, isso ela é confrontada o tempo todo com essa realidade, né? A própria questão da antimaternidade é um tema que é importante se a gente pensar no contexto da INVEX ginossomática, né? Então, hoje em dia está mais tranquilo se posicionar em relação a esse assunto pelas mudanças sociais que a gente tem, né? Mas ainda assim existe uma pressão em relação a esses aspectos, né? Mas as incongruências, né, da sociedade, esses desvios, né, que a sociedade por si só favorece, a gente tem que se posicionar em relação a esses bolsões holopensênicos que são antagônicos à evolução, que favorecem o comodismo, a alienação do jovem, né, a alienação das consciências. Então, é um desafio a gente encarar isso pessoalmente, né, a gente bancar isso realmente. De fato, essa é uma escolha de vida, eu me posicionei em relação a isso, então isso gera, né, essas reverberações, e esse processo extrafísico e social que acaba também vindo no bojo, assim, né, no cômputo da INVEX, da docência infecciológica, né. E em relação aos efeitos, Daiane, eu vejo muito esse processo primeiro, a qualificação do autoposicionamento, à medida que a pessoa ela faz esse investimento na docência infecciológica, isso também começa a clarificar uma série de elementos da própria técnica da INVEX, algumas associações, a visão de conjunto, que muitas vezes a pessoa que está só aplicando para si mesma, né, ela às vezes não consegue se apropriar, e na hora que ela começa a pensar isso, para assistir as consciências em relação a essa realidade, isso amplifica o entendimento e a apropriação da própria técnica da INVEX, ou pelo menos essa lógica extrafísica evolutiva da técnica da INVEX. E a pessoa ela começa a fazer, ela é convidada, né, digamos assim, quase que compulsoriamente, a assumir uma série de desafios, né, presenciais, factíveis em relação à ampliação da sua assistência, né? Então, a produção de gestações conscienciais, né, a própria defesa do verbete, né? Então, ela começa a se colocar no front dos desafios interassistenciais. Eu acho que a docência infecciológica ela representa esse posicionamento multidimensional da pessoa, de fato, assumir a INVEX como uma realidade, uma técnica de vida, ou holobiográfica, se a gente pudesse colocar assim, e as ações que essa consciência, né, que esse inversor ele vai ter ao longo da sua vida.